Bom dia a todos os irmãos. Quero convidar a todos a abrir a palavra do Senhor. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3. Vamos ler do versículo 14 ao versículo 16. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, do versículo 14 ao 16, diz o seguinte, a palavra do Senhor. Escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te em breve, para que, se eu tardar, fiques ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Vamos orar mais uma vez? Querido Deus, é em nome de Jesus, nós agradecemos ao Senhor a oportunidade que está dando a cada um de nós de estar na Tua casa, para juntos ouvirmos a Tua palavra, podemos louvar ao Senhor. Pedimos a Deus que o Senhor ilumine as nossas mentes nesses momentos, que o Senhor abençoe toda a nossa escola dominical, cada uma das classes, para que todos, a Deus, possam ser edificados através das reflexões, das aulas, pelo poder do Teu Espírito Santo, a Deus, que haja em nós na leitura e reflexão da Tua palavra, Deus. Em nome de Jesus, nós oramos e desde já agradecemos ao Senhor. Amém, Senhor. Irmãos, hoje é a nossa última lição deste trimestre, onde nós começamos a falar sobre a importância de se fazer teologia, a importância de se entender o porquê é que nós, então, precisamos ter base para nós podermos colocar em prática a nossa vida com o Senhor. E nós precisamos então entender, depois de tudo aquilo que estudamos, o que isso então está refletindo nas nossas vidas. De que forma que a nossa vida diária, a nossa vida em comunidade, como é que a nossa vida piedosa diante do Senhor, ela tem sido afetada pela teologia que nós estamos fazendo. Carta de Paulo a Timóteo, nós podemos observar que ele então diz do desejo de estar com aqueles irmãos de Éfeso, onde estava o jovem Timóteo, e ele diz então no versículo de número 15, que ele está enviando uma carta a eles, para que eles fiquem cientes de como eles devem viver para o Senhor, do que eles devem fazer para que Deus então seja agradado no proceder deles em todos os momentos, inclusive no culto ao Senhor, que é um dos temas que Paulo vem trabalhar então nesta carta, nos capítulos anteriores. Nós então vemos neste trecho já uma indicação daquilo pelo qual nós estudamos a teologia ao longo de todos esses domingos juntos aqui, né? Para entender como vai ser o nosso proceder em todos os momentos da nossa vida. Nós falamos aqui em algumas aulas um pouco sobre a história da igreja, e como que a história da igreja influencia o que você e eu acreditamos hoje. O que a história dos outros teólogos, outros homens que Deus levantou, que discutiram temas muito difíceis para nós hoje, para eles eram muito mais, mas que nos fazem hoje entender como nós devemos viver para a glória do Senhor. Um exemplo, então, que nós comentamos aqui, é quando falamos sobre Trindade, e volta o pastor a falar sobre esses temas, dessas doutrinas, que nós, então, já trabalhamos aqui, né? Então, isso começou uma discussão já no passado. Quem é Deus, né? E aí o que é importante nós entendermos, que nós já falamos aqui, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, nós já discutimos um pouco mais a fundo nas quartas-feiras sobre as doutrinas
que nós colocamos aqui, que eram um pouco mais difíceis, ou seja, fizemos teologia juntos, a partir das nossas dúvidas, do que a palavra de Deus, então, ela nos responde. É interessante, então, de pensar, é que o que você entende hoje sobre a Trindade vai fazer diferença na forma como você, então, vive para o Senhor em todos os momentos da sua vida. Essa teologia que foi feita ao longo de toda a história, que chega até nós hoje, que nós temos então uma direção para seguir, ela faz diferença então quando você no seu dia a dia está passando por alguma situação. Por quê? Porque você sabe hoje quem é Deus. A palavra do Senhor, ela te mostrou, você sabe como proceder, assim como Paulo está falando aqui a Timóteo. Então você passa por um momento de alegria, você sabe como você reage naquele instante. Você sabe quem está com você. Você sabe que há um Deus Todo-Poderoso que está guiando a sua vida. Mas e quando você passa por um momento de dificuldade? Quando você passa por um momento de luta? Se você tem uma boa teologia, isso vai afetar a maneira como você enfrenta a vida. Isso vai enfrentar a maneira como você adora ao Senhor em todos os momentos da sua história. Então você passa por dificuldades, você sabe quem é Deus. Vejam só, nós falamos aqui de um ponto, Trindade. Sabemos quem é Deus, sabemos quem é o Pai, quem é o Filho, quem é o Espírito Santo, como é que Ele age em nós, como é que Ele trabalha. Isso vai afetar o seu dia a dia quando você estiver então passando pelas lutas. Você confia nesse Deus que é poderoso. Você sabe do que Ele fez ao longo de toda a história. Você sabe então que Ele está com você naquele momento de dificuldade. A sua boa teologia, ela faz com que você tenha uma vida de adoração a Deus, consciente de que você não está sozinho em todos os momentos. Você tem esse Deus Todo-Poderoso junto a você. Alguém pode ler para nós o texto de Daniel, capítulo 3, versículos 16 ao 19, por favor. Vejam só, uma história que nós conhecemos, que então nós temos aí Daniel, seus amigos, diante do rei. Como é que a boa teologia ajudou eles a passarem pela aflição? O que é que eles estavam sendo forçados a fazer naquele momento? Na história. Alguém se lembra para me ajudar? Adorar, não é? Eles têm uma boa teologia na mente deles. Eles sabem quem é Deus. Eles sabem o que devem e o que não devem fazer na vida, no dia a dia, no cotidiano, na rotina deles. Agora você se coloque no lugar deles. Eles estão sendo confrontados para abandonar a fé deles, para abandonar o Deus deles. Se estes homens não tivessem uma boa teologia, isso é o quê? Conhecer a Deus, porque quanto mais conhecimento, mais vida e mais relacionamento você tem. Se eles não tivessem isso, qual seria a resposta deles a Nabucodonosor naquele instante? A pressão era grande.
se vocês não se prostrarem, eu vou lançar vocês na fornalha. Provavelmente eles iam se entregar, como muitos fizeram, né? Como muitos que já eram ali submissos ao rei e toda aquela idolatria. Como você vê na história de Israel, um instante então onde Israel se divide ao meio e Jeroboão direciona o povo para adorar os bezerros. Eles fazem o quê? Adoram. Porque eles tinham um conceito pobre, fraco e superficial de quem é o Deus que eles servem. Porque caso contrário, você consegue então desenvolver uma boa vida de relacionamento com o Senhor, uma adoração consciente. Se você hoje fosse confrontado, se você não se prostrar a este Deus, ou se você não negar a Jesus, eu vou tirar a sua vida. Você vai reagir a uma circunstância como essa, né? Tão extrema como essa que Daniel viveu. E os amigos viveram ali. Talvez você, então, nesse instante, você falasse, tudo bem, eu nego a Jesus. Ou você, com a teologia que você já construiu, você tivesse a mesma força e a mesma fé que eles ao dizer assim, se o nosso Deus quiser nos livrar da fornalha, Ele vai livrar. E foi o que aconteceu. Eles confiaram. Deus poderia não ter tirado eles de lá? Poderia. E eles iam continuar com a mesma confiança no Senhor, e o Deus Todo-Poderoso ia continuar sendo o mesmo. Mas Ele foi gracioso ali, misericordioso, e permitiu então que eles tirassem e usou aquele instante para revelar quem Ele é. Mas o que é importante para nós então é a boa teologia que eles tinham, ou seja, os conceitos de quem é Deus, que eram passados de geração em geração a todos ali, das famílias de Israel. O conceito que eles tinham era tão bem embasado e tão bem ensinado, que no dia a dia, na aflição, na dificuldade, eles conseguiam lembrar então, este Deus soberano, Ele está conosco. E é tão importante então nós pensarmos nisso, porque o seu relacionamento com Deus, ele vai ser fruto daquilo que você está aprendendo. Ele vai ser fruto da teologia que você está fazendo, de quanto de conhecimento você está buscando sobre o Senhor. Então, quando você olha um texto como esse, você consegue entender então qual é o agir de Deus nessa história, qual é a graça de Deus que está sendo derramada sobre esses homens, para que eles possam então glorificar a Deus, para que eles possam continuar a sua vida ao Senhor. Ao olhar para as Escrituras, nós precisamos afinar a nossa capacidade de extrair exatamente isso. O que é que Deus está fazendo ali naquele momento? Como é que Deus está trabalhando nesse trecho? Porque isso vai te ensinar sobre Deus, para que você possa viver uma vida de adoração ao Senhor em todas as circunstâncias e consiga então vencer esses momentos, né? Quando nós falamos então de soberania de Deus, ao longo da história não foi falado apenas sobre a Trindade ou sobre predestinação que nós colocamos aqui, mas também ao passar da história os teólogos, que nada mais são do que os membros da igreja do Senhor, eles começaram então a discutir sobre a soberania de Deus. Deus, Ele é soberano? Sim. Mas se Ele é soberano, o quanto que você tem responsabilidade sobre a sua vida cristã? Essa é uma discussão muito longa, né? Porque se você for pensar, se eu sou responsável, onde é que entra então a soberania de Deus, que cuida, que direciona, que me liberta? Se Deus é soberano, então eu preciso cuidar da minha vida, eu preciso viver a santidade, me esforçar para isso? Precisa. Essa discussão veio ao longo do tempo e nós entendemos, Deus é soberano, mas nós somos responsáveis pelas nossas vidas, nós temos que cuidar da nossa santidade, nós devemos então nossa fidelidade ao Senhor em todos os momentos. Discussões que fazem você chegar aqui hoje e entender. Aqueles homens, eles tinham uma responsabilidade. Eles não largaram a vida piedosa deles para fazer o que eles bem entendessem, para que na hora que a dificuldade chegasse, Deus era obrigado pela sua soberania então a
suprir todas as necessidades deles espirituais. Nós temos uma responsabilidade, buscar a Deus, para entender quem é esse Deus, para poder servir. Porque é muito fácil nós, como igreja, pensarmos, Deus é soberano. Ele é mesmo, né? Mas aí eu posso pensar, Deus é soberano, então eu não preciso fazer mais nada. Eu não preciso buscar, eu não preciso ler a palavra, eu não preciso me esforçar para viver uma vida santa. Deus vai fazer isso e vai agir de forma milagrosa, me dando esse conhecimento sem que eu precise fazer nada. Aí você chega no momento da tribulação e você começa a fazer, assim como Israel no meio do deserto, e dizer, Deus nos tirou daquele lugar para nos fazer morrer aqui. Você começa a murmurar contra Deus. Por quê? Porque você não tem uma boa teologia. Ou seja, você não buscou o conhecimento para você se preparar para os momentos de alegria e de dificuldade. Pois em todos Deus está presente, em todos Deus é soberano. Então nós somos responsáveis pela maneira como nós estamos vivendo a nossa vida. Você está então passando por momentos alegres, você não deixou de buscar a Deus, porque você sabe que você é responsável por isso. Você tem uma responsabilidade de agradar a Deus em todos os instantes. Aí você chega na dificuldade, você continua. E não como alguns que às vezes só voltam a buscar a Deus na luta, na dificuldade. Acontece isso, né? Por quê? Uma teologia muito fraca. Uma teologia muito superficial. Onde você vê isso então na vida de adoração dessa pessoa, que é o dia a dia, é o culto racional, como Paulo fala. Então nós precisamos entender, né? Hoje estamos tentando fechar todos os estudos que fizemos, entender que você precisa fazer teologia todo o tempo, para que você possa então, em todos os momentos, continuar adorando ao Senhor com a sua vida em tudo aquilo que você faz. Existe um outro conceito tão importante quanto esse da adoração, que é o quanto nós somos falhos, o quanto que nós somos corrompidos, né? Se nós formos pensar então nos nossos erros, desde do nosso nascimento, o quanto é que nós falhamos contra Deus? Quando uma criança nasce, ela já nasce pecadora, merecedora da condenação e do inferno? Ou não? Levanta a mão quem acha que sim. Quem acha que não? Quem está em dúvida? É muito importante nós definirmos isso. Por quê? Isso é a teologia que você tem na sua mente, daquilo que você aprendeu das Escrituras, porque você não faz teologia sem a palavra de Deus, que traz para você um conceito, não dos bebês que estão nascendo agora, mas da sua vida diante de Deus. Porque a maneira como você nasceu, se você entende que você é pecador desde o nascimento, merecedor da ira de Deus e da condenação do inferno desde o nascimento, hoje não muda. Se você entende que um bebê nasce sem pecado e que ele nasce sem merecer a condenação do inferno, hoje não mudaria. Você continuaria na mesma consciência. E aí é que você precisa entender de onde é que vem a sua teologia sobre o pecado. O que é que você entende sobre a sua natureza? Do que é que as Escrituras te ensinam, porque isso vai fazer diferença no seu dia a dia. Quando você peca, você reage a essa situação. Não estou dizendo que isso é bom, não estou dizendo que você deve fazer, mas quando você falha, que assim como eu e qualquer outro falham, você está reagindo de acordo com a doutrina que você tem. Algumas pessoas, até numa quarta-feira, tinha uma irmã nossa aqui falando um pouco sobre o histórico dela. Antes dela vir para a igreja presbiteriana, ela estava numa igreja pentecostal, e nós levantamos esse assunto porque na igreja pentecostal, em algumas, né, as pessoas, então, os membros dessas igrejas estão buscando a Deus,
frequentam os cultos, se envolvem nos trabalhos, mas por causa de um detalhe na teologia que eles fazem e a maneira como eles interpretam a palavra de Deus, é uma linha doutrinária diferente da nossa. Essas pessoas, quando elas pecam, elas entendem que a qualquer momento elas podem ser condenadas ao inferno. Ou seja, se você pecou, né, aí nós chegamos na fala que todo mundo traz, se você pecou e se você morreu depois daquele instante e não pediu perdão, você está condenado. Isso tudo vem da nossa concepção, da teologia que nós temos sobre o pecado quando nós nascemos, que faz com que você entenda hoje quem você é diante de Deus e o que é que você deve fazer quando você peca, quando você falha, se a sua eternidade está garantida ou não, porque isso vai levar você a fazer uma oração de confissão de pecados de uma forma diferente. Olha onde nós chegamos. Você ora a Deus, você pede perdão a Deus, mas dependendo da forma como você construiu a teologia na sua mente, você pode estar orando ao Senhor sem a compreensão da palavra de Deus. Você pode estar pedindo que Deus tenha misericórdia e não te condene ao inferno. Sendo que Romanos capítulo 5, o apóstolo Paulo diz que aos que creem em Cristo Jesus, pela graça, a salvação já está garantida. Ninguém tira isso de você. Não estamos aqui dando uma brecha para você pecar. Paulo fala isso, então por causa da graça e do perdão eu posso pecar mais? Não, de modo nenhum. Mas nós estamos salvos pelo que Cristo fez e não pelo que nós fazemos. Então ninguém tira isso de você. Mas e aí, as crianças nascem pecadoras ou não? Quem é que define isso para nós? Essa teologia que nós temos? É a palavra do Senhor. Eu convido os irmãos a abrir dois textos, Salmo 51, Salmo de número 32, que são momentos muito semelhantes daquilo que Davi está passando. Alguém pode ler para nós, por favor? Salmo 32, do versículo 1 ao versículo 5. Vamos guardar essa fala de Davi. Vamos para o Salmo 51, que é um momento, mesmo instante, mas de formas diferentes que Davi então traz para nós. Salmo 51, alguém lê para nós do versículo 1 ao 5 também, por favor. Então vamos lá. Vamos agora tentar entender a mente de Davi, a teologia que ele tinha. Quando você lê esses textos, você acha que Davi tinha uma boa teologia com relação ao pecado? Por quê? O que é que ele fala nesses salmos que ele expressa que você entende que ele tinha uma boa teologia sobre o pecado ou não? O que é que ele está dizendo aí que você consegue entender? Não, Davi sabe do pecado isto.
Joia. É exatamente isso que a gente precisa entender. Davi, ele consegue agora chegar diante de Deus e dizer: Senhor, compadece de mim porque eu pequei. Eu falei contra o Senhor, é assim que Davi diz. Pequei contra ti somente, né? Ele tem uma consciência, porque ele tem uma teologia, ou seja, ele tem um conhecimento sobre Deus, e isso leva ao relacionamento. Há uma oração que ele está fazendo aqui, de coração quebrantado, contrito diante de Deus, clamando pelo perdão, porque ele sabe que ele falhou contra o Deus Todo-Poderoso. Davi tem a consciência de que esse Deus com quem ele se relaciona é um Deus santo. E por isso ele olha para ele e ele observa o quanto ele é pecador. Quanto mais Davi entende sobre o poder, santidade e caráter de Deus, mais ele olha para ele e ele observa o quanto que ele é falho, o quanto que ele é pequeno. E ele precisa desse Deus, dessa misericórdia do Senhor. Davi, ele tinha uma consciência sobre o pecado quando ele era um bebê, não quando ele estava na fase de bebê, né? Adulto, ele olha para trás e ele sabe como é que ele estava diante de Deus, se era pecador ou não quando ele era um bebê. O que é que o texto diz para nós sobre essa teologia de Davi? Do pecado na infância. Existia ou não? Nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Davi tem a consciência, vejam quanto que é importante a teologia, porque traz a ele a consciência de quem ele é diante de Deus desde o seu nascimento. Não é que a partir de alguma idade ele começou a pecar porque ali ele se tornou responsável. Não, ele nasceu pecador. Ele nasceu merecedor da condenação de Deus, porque é um Deus santo. E todos aqueles, aí você precisa juntar os textos de Paulo, quando ele fala aos Romanos, dessa teologia de que desde Adão aos seus descendentes, todos então nasceram pecadores. Nasceram pecadores. Então o que nós vemos aqui, Davi tem uma boa consciência, ele sabe que ele é pecador, nasceu desta forma e ele precisa do perdão do Senhor em todos os momentos. Se você não tem uma boa consciência pela teologia que você faz, se você faz uma teologia fraca demais, você pode chegar ao ponto de dizer o seguinte, como é dito por aí: Jesus não pagou pelos meus pecados? Pagou. Ele já não pagou o preço? Já não me deu perdão? Ok, não sou pecador mais. Você pode chegar nessa linha, porque uma teologia fraca. E isso as igrejas ensinam com base em textos bíblicos. O texto de Isaías, então, que diz que o Senhor Jesus, o Messias, que ainda viria, ele iria limpar as nossas iniquidades. Se você pega só esse texto, você fala, então, estou limpo, não sou pecador mais. Como é que fica a sua consciência na prática? Na hora que você vai se colocar diante do Senhor em oração. Se você não é pecador, você não pede perdão. Se você não é pecador, você olha para as pessoas que são pecadores ainda, né, nessa linha, você julga elas. Você é orgulhoso ao ponto de você achar que você é melhor que elas. Então veja, isso muda completamente a maneira como você vive o dia a dia com Deus. Quanto mais conhecimento, melhor é o seu relacionamento com Deus. Mais consciente é a sua mente quando você vai orar ao Senhor clamando por perdão. Você vai com o coração quebrantado, sabendo que você errou e que você precisa do perdão de Deus. Aí você pode puxar então uma outra linha. A graça de Deus. O que é a graça de Deus para você? Você consegue definir a graça de Deus? Vou me ajudar a pensar sobre isso? Quando você olha para o texto de Davi, Salmo 51, como é que você vê Deus sendo gracioso com ele?
Ele disse: eu pequei, nasci na iniquidade, compadece-te de mim. Quando é que Deus é gracioso com o pecador? Quando Ele o perdoa, mesmo ele não merecendo. Perdão de Deus vem sobre nós, não porque nós somos bons, mas por causa da nossa fé no Senhor, por causa daquilo que Jesus Cristo fez por nós. Vejam como isso faz diferença, porque se você é uma pessoa que não entende pecado, você não entende perdão, você não entende de graça, você vai viver com tantas dificuldades dentro de você, porque se você não é pecador, você é orgulhoso. Se você é pecador, mas você não entende o perdão, você vai ser aquela pessoa que vai estar em completo sofrimento, constante sofrimento, porque você não entendeu a graça de Deus sobre você. Existe um peso sobre os seus ombros dos pecados que você está cometendo e que você cometeu desde a sua infância, que você não consegue tirar, porque você não entendeu que Jesus morreu por isso. A teologia que você faz, se ela for rasa demais, ela faz com que você não tenha uma boa vida com o Senhor, um bom relacionamento com Deus. Você não consegue servir ao Senhor com alegria, você não consegue viver com os irmãos, você não consegue buscar ao Senhor no seu dia a dia, porque você tem uma doutrina na sua mente que faz com que você fique confuso. Como é que você corrige isso? Quanto mais conhecimento, melhor vai ser o seu relacionamento com Deus. A teologia que você faz, ela vem das Escrituras. Como é que você vai entender sobre perdão? Como é que você vai entender sobre graça? Como é que você vai entender sobre pecado? Lendo a palavra de Deus. Veja um exercício que nós fizemos, algo tão simples. Onde está a graça de Deus na vida de Davi aqui? Eu preciso entender isso. Onde está o agir de Deus em todos os textos da palavra do Senhor, para que eu entenda como é que Deus vai agir na minha vida. Isso é uma coisa tão simples, mas tão necessária para nós, que é a interpretação da palavra. Eu leio o texto da palavra e entendo, olha como Deus é bom com Davi. É o mesmo Deus que eu sirvo. Isso faz diferença na hora que você vai orar ao Senhor, porque você pecou e você quer então clamar ao Senhor pelo perdão. Você vai perder a sua salvação depois que você pecar? Se você ler Romanos capítulo 5, você não vai perder. Mas você vai deixar então o pecado te influenciar, a sua vontade da carne, te direcionar, você vai continuar no pecado por causa disso? Não, você é responsável. Mas ainda dentro da sua responsabilidade, você tem que lembrar que tem um Deus gracioso que está direcionando a sua vida e que te perdoa, te direciona, que é misericordioso. Veja, nós começamos com uma discussão que não é nossa, é uma discussão que vem lá de trás, da Idade Média, do tempo da Reforma, ou seja, século XVI. Isso afeta a sua vida hoje. A teologia que a igreja está fazendo ao longo dos séculos, ela traz então para você um melhor relacionamento com Deus no seu dia a dia. Faz com que você então possa viver de forma alegre diante do Senhor. Você vai orar a Deus, não falando exatamente sobre pecado. Você precisa então entender quem é este Deus, como é que Ele age na sua história. Quanto que Deus pode fazer por você quando você está passando por uma doença? Essa resposta que você traz na sua mente é a teologia que você tem. Se você pensa assim, bom, se for uma gripe, Deus transforma. Se for um câncer, Deus não transforma. Se for uma chuva leve, Deus protege. Se for uma tempestade grande, aí já Deus não consegue proteger. Isso é a teologia que você tem, que vai responder como você vai se relacionar com Deus. Porque na hora da aflição, para quem você corre? Onde é que você vai se refugiar? Independente do tamanho dessa aflição. Isso vai depender de quem é Deus para você. Então nós precisamos saber como nós podemos usar a oração. Até onde nós podemos ir na nossa oração. Quem é esse Deus que eu vou clamar em todos os momentos?
Isso vai vir então de todo esse conhecimento que você tem. Alguém pode ler para nós, por favor? Mateus capítulo 6. Versículo de número 8. Vejam só, então, um versículo nos ajuda a fazer uma teologia que no dia a dia, na hora que você está passando então pela dificuldade, você consegue usar para você buscar a Deus, para melhorar o seu relacionamento com o Senhor. Ele está falando aqui então da oração, versículos anteriores. Não usem de vãs repetições, como muitos usam. Ele está dizendo o quê? Que você não pode repetir a mesma oração sempre? Não, não é isso. Desde que você esteja consciente do que você está dizendo, você está falando, porque você está buscando a Deus daquela forma, naquele momento, isso ser bíblico, não tem problema. É que muitas pessoas questionam se podem ou não orar o Pai Nosso, se não cai em uma tradição, né? Nós vemos o Senhor Jesus trazer nos versículos seguintes um modelo de oração. Você pode usá-lo para você falar com o Senhor? Se você entende a oração do Pai Nosso, sim. Porque veja o que ele está dizendo aqui: não se assemelhem então aos outros que fazem vãs repetições, mas busquem o Senhor num relacionamento de intimidade. Ele sabe que vocês precisam, Ele sabe da sua dificuldade. Então você vai orar ao Senhor consciente de que há um Deus soberano, misericordioso, que ouve você. Se você não entende esse texto, não tem essa teologia, você é aquela pessoa que diz que serve ao Senhor, mas Deus está lá, longe, aquele Deus tirano, que só aparece na hora da punição, e que não está acessível a você nos momentos das suas dificuldades, que não se relaciona com você, não se preocupa com você. Então isso traz uma grande diferença, porque você, ao entender as Escrituras, você fortalece a sua confiança em Deus, você fortalece a sua fé, para você saber então, neste momento agora eu sei onde eu posso me refugiar. Você passou por uma gripe simples, eu sei que Deus está comigo. Eu sei que eu posso orar para que Deus me cure disso. Você passou por uma doença mais grave, eu sei que Deus está comigo. Eu sei que Deus pode me curar da mesma forma. É o Deus Todo-Poderoso, o Deus do impossível, Ele pode fazer. Mas aí você vai orar ao Senhor e você clama a Deus: Senhor, eu determino que o Senhor me cure. É uma doutrina, é uma teologia. E Deus não cura. O que é que acontece com a sua vida com Deus? Se você determinou, porque você tem esta teologia de que você pode determinar algo a Deus e Deus não fez, você se frustra. Você passa a murmurar. Você passa então a achar que Deus nem existe mais. Você pode determinar algo a Deus? Você ora assim como Jesus: Senhor, se possível, passa de mim este cálice, mas que seja feita a tua vontade. Ou seja, eu sou submisso a esse Deus. Eu não dou ordem para Ele. Eu não determino nada para o Senhor. Se Ele quiser, Ele faz. Se Ele não quiser, Ele não faz. E assim como aqueles homens diante da fornalha, a nossa resposta às dificuldades é: se o Senhor quiser, Ele vai nos tirar. Se Ele não quiser, tudo bem, glórias sejam dadas a Deus da mesma forma. Porque Ele é soberano. E aí você vai se colocar diante de Deus em oração, com esta teologia, de que você tem um Deus poderoso, que cuida de você, e que se Ele quiser, Ele livra, e se Ele não quiser, Ele não livra. E Ele vai ser glorificado da mesma forma, porque Ele é Deus. Ah, mas eu gostaria que tudo ficasse bem, gostaria que a minha família estivesse bem em todos os momentos, que todo mundo fosse curado. Todos nós gostaríamos, mas por que isso não é a nossa realidade ainda? Por causa do pecado.
Essa realidade sem problema algum está prometida a nós. Nós vamos viver isso na eternidade, quando não houver mais pecado. Enquanto ainda houver influência do pecado em nós e em toda a criação, haverão dificuldades. Isso tudo faz diferença quando você está no dia a dia, não quando você está aqui sentado para nós aprendermos juntos e construirmos essa teologia. É quando você está na sua casa, sozinho, quando você está com a sua família e de repente vem aquela turbulência, vem aquela dificuldade, você sabe então como reagir. Você sabe que você pode orar todos os dias para que Deus liberte o seu filho das drogas, e você sabe que Ele é o único que tem poder para fazer isso. Você pode orar pela sua família para que eles se convertam, e você sabe que Deus é o único que pode fazer isso. E você descansa no Senhor, porque você confia nele. Então vejam só, quanto mais conhecimento, melhor vai ser o seu relacionamento com o Senhor. A vida com Deus, diária. Então o Senhor está alimentando a sua fé pela palavra, para que você viva uma vida de adoração sincera. Para que você viva o culto racional, que é você de forma consciente, no seu corpo, a sua vida inteira para o Senhor, sabendo que Deus está com você. Para que você possa clamar ao Senhor quando você estiver então em pecado. Para que você possa orar ao Senhor quando você estiver passando por uma dificuldade, um sofrimento. Deus está alimentando a sua fé pela palavra, te dando essa sabedoria, esse conhecimento, para que você viva. A teologia que nós fazemos aqui, que nada mais é do que estudar a palavra de Deus, não é para você guardar no seu bolso e você deixar aquilo ali. É para você colocar em prática. Toda a teologia que nós fazemos é para a vida. É para nós glorificarmos a Deus, aquilo para o qual nós somos chamados. Então, se em algum momento você, como cristão, você se acomodou na sua rotina de cristão, agora eu leio a Bíblia, eu oro a Deus, eu venho à igreja, mas isso não faz nada na sua vida prática. Você precisa resgatar os conceitos. Você precisa lembrar para que você faz tudo isso. Porque senão você vai se igualar ao mundo, vai se igualar àqueles que têm uma teologia rasa. Porque você lê a palavra de Deus, você não lê para entender quem é Deus. Você lê apenas para você bater o cartão, vamos dizer assim. Para você cumprir aquela rotina que você criou. E você não cria relacionamento, que é o propósito maior. Mais conhecimento, melhora o seu relacionamento com Deus. Desde o momento que você se converteu, Deus está te dando conhecimento para você se relacionar cada vez melhor com Ele, entendendo quem Ele é, entendendo que Ele está com você. Então isso é muito importante para todos nós. E uma outra questão que nós precisamos pensar aqui agora com nossa vida prática como igreja. Por que é que você se envolve nos trabalhos da igreja? Ou não se envolve? Você tem as suas justificativas. Você tem os seus motivos. E isso, que você mesmo responde, está relacionado com a doutrina que você tem sobre a vida com a igreja, a comunhão com a igreja, o serviço na igreja. Se você tem uma teologia muito rasa sobre comunhão com os irmãos, sobre a importância de viver uns com os outros, sobre a importância de estar na vida dos outros porque somos irmãos. Se você tem uma teologia rasa, você vai olhar para as pessoas e falar assim: no domingo tá bom, não preciso deles mais. Não importa o que as pessoas estão passando. Eu estou bem, minha família está bem e está tudo certo. Se você se aprofunda na teologia sobre a comunhão, da importância da igreja, você começa a entender as coisas de uma forma diferente. Você não vai ser mais aquela pessoa que vem à igreja aos domingos e acabou o horário que nós estamos batendo o cartão pela rotina que nós criamos, e você sai sem se preocupar com quem estava aqui, sem se preocupar em ver as pessoas, em viver com as pessoas. Você muda esse conceito. Por quê?
as pessoas são importantes para você. Eles passaram agora não a ser simplesmente pessoas desconhecidas, mas eles são irmãos. Irmãos com os quais você deve se preocupar. Irmãos com os quais você deve se relacionar. Irmãos com os quais você deve, então, conviver constantemente. Veja, a doutrina que você tem sobre igreja, ela faz diferença na prática. Se você é alguém, como eu já ouvi muitas pessoas falar em muitos lugares, que sente falta da igreja, que é aquela pessoa que não vê os irmãos o procurarem, você precisa tentar entender primeiro como é que é a sua vida. Porque às vezes os outros não te procuram por causa da teologia que eles estão fazendo sobre a igreja. Mas e como é que você constrói a sua teologia sobre a igreja? Sobre a comunhão? Aí você vira a pergunta: o quanto eu estou indo atrás dos irmãos? O quanto eu estou buscando estar com eles para que eles possam entender que eu sou um irmão deles? Para que eles não tenham o mesmo raciocínio que eu, de pensar: poxa vida, ninguém me visita, ninguém me procura, ninguém se importa comigo. Mas o quanto você se importa com eles? O quanto você quer estar com essas pessoas? Para conviver com eles, porque você entendeu pela palavra do Senhor, então, que vocês são agora irmãos por causa da fé que vocês receberam de Cristo Jesus. Teologia. É a teologia que você tem que faz com que você tenha a vida que você tem como igreja. Comunhão. Se você acha que a nossa igreja ela não tem comunhão suficiente, você gostaria que tivesse mais, isso é fruto da teologia que a igreja está fazendo. Do ensino que a igreja tem sobre a igreja. Que a igreja tem sobre a igreja, é isso mesmo, tá? E nós precisamos então voltar a falar sobre isso. Veja onde nós chegamos aqui. Nós estamos agora falando da importância da teologia, do estudo da palavra de Deus, para nós podermos mais à frente chegar em outros temas. Porque talvez em algum momento a igreja já ouviu sobre esses temas e não colocou em prática. Porque achou que teologia era para aprender, ter um ótimo conhecimento e guardar no bolso. Quando não, é para viver. Alguém pode ler para nós Romanos capítulo 1, versículo 13, por favor? Vejam só a teologia de Paulo, o que tem na mente de Paulo para que ele possa escrever isso. Ele está então se importando com os irmãos de Roma. Ele passa a carta inteira que ele escreve a eles, falando do desejo que ele tem de estar com eles, e que ele se esforça para ir até eles, para que ele possa ter comunhão com eles e continuar vendo como é que está a saúde espiritual daquelas pessoas. Quantas vezes você parou e pensou isso? Eu quero estar com os irmãos. Eu quero viver com os irmãos. Eu quero conviver e entender como é que eles estão. Isso é a teologia que nós temos. Isso vai então do nosso entendimento sobre igreja. Quando você vai então para a carta de Paulo aos Efésios, você observa então o que é que o Senhor nos ensina sobre esta vida que nós temos. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 2. Alguém lê para nós do versículo 14 até o versículo 16, por favor.
Joia, tá aí, tá bom. Vamos lá então. Eu peço agora a ajuda dos irmãos. Me ajudem a fazer teologia a partir desse texto. O que é que esse texto fala sobre a igreja? O que é que Deus está nos ensinando aqui sobre ser igreja? É um exercício de interpretação, tá? Do texto, para nós vivermos. Alguém? Me ajuda? Pode ir? Juliano, por que você chegou nessa linha de raciocínio? O que é que tem no texto que está te dizendo isso? Joia. Vamos pegar então isso e vamos analisar o restante do texto. Vou tentar ampliar um pouquinho mais. Vamos segurar essa questão aí. Alguém lê para nós do 12 até o 13. 11 ao 13, na verdade. Do capítulo 2. Então vamos lá. Ele está falando de alguém que estava longe. Quem estava longe? Ele está dizendo que antes não estavam debaixo da aliança, não estavam com as promessas de Deus. Quem são essas pessoas? Quem? Gentios. Ou seja, não estamos falando aqui dos judeus, que já estão então debaixo da aliança, que tinham a lei dada pelo Senhor a Moisés. Há um outro grupo, que agora ele está falando então, que está debaixo de tudo isso, da aliança do Senhor. E aí ele vem, que havia uma barreira. Aí ele vem dizer então, havia uma parede de separação que estava entre vocês. A inimizade entre judeus e gentios. Então, nesse texto, ele está falando sobre a separação que existia entre os judeus e os gentios. E não a nossa com Deus. Por que é importante isso? Porque a partir disso nós vamos fazer uma teologia sobre a vida da igreja. Porque ele está falando aqui, então agora existe paz entre vocês. Não existe mais a inimizade entre judeus e gentios, porque vocês agora foram reconciliados, ambos em um só corpo com Deus. Quando nós pensamos em igreja, vida com igreja, ele está dizendo o seguinte, então nesse ponto aqui, ele está falando, você é da família X, você vem da tradição Y, você era desta forma, em Cristo Jesus. Se existia algum tipo de inimizade entre o X e o Y e o outro, agora em Cristo, não existe mais. Nós somos agora um só corpo. Esta interpretação da palavra é a teologia que nós estamos fazendo para nós podermos viver como igreja.
para entender que apesar das nossas diferenças culturais, nós somos um só corpo, nós somos irmãos. Então nós devemos viver como irmãos, devemos cuidar uns dos outros. Aí você pega a carta de Paulo aos Coríntios, que você vê então Paulo dizendo, nós devemos amar mais, devemos ser mais hospitaleiros, nós devemos chorar com os que choram, devemos nos sorrir com aqueles que estão alegres. Vida. Isso só vai acontecer quando a nossa teologia ela for boa e for saudável. Caso contrário, nós vamos passar então ainda muito tempo vivendo longe uns dos outros, vivendo sozinhos, sem o corpo de Cristo, sem entender a importância que isso tem para nós, como indivíduos e no nosso relacionamento com Deus. Uma última questão que eu gostaria de trazer aqui, que já está encerrando então a nossa lição, é sobre a nossa atuação como igreja, não entre nós, mas no nosso serviço ao próximo, na missão que nós fazemos como igreja. Existe a possibilidade de nós não fazermos a nossa missão se nós tivermos uma boa teologia? Se você tem um bom conhecimento, você vai deixar de servir ao Senhor? Vai deixar de evangelizar as pessoas? Se você conhece a palavra do Senhor e a ordem que o Senhor Jesus deixa de ide por todo mundo, pregai o evangelho e façam discípulos de todas as nações, você vai entender que você tem uma responsabilidade como igreja. Há uma missão que nós devemos cumprir: falar o evangelho e fazer discípulos. Levanta a mão aqui, quantas pessoas estão hoje acompanhando alguém para discipulá-las, para que elas possam se tornar melhores servos de Cristo? Essa vida prática, o dia a dia com as pessoas, para que elas aprendam sobre Cristo, o discipulado que Jesus fazia com seus discípulos e com todos que se aproximavam, isso deve acontecer na nossa vida de forma orgânica. A igreja deveria nunca ter deixado essa prática, mas hoje ela não existe mais. Por quê? Porque a nossa teologia sobre missão, ela está fraca. Nós não pegamos na mão mais dos irmãos para orar com eles, para caminhar com eles, para ensinar eles. Nós não pegamos na mão daqueles que estão chegando na igreja para ensinar o evangelho para eles. Por quê? Porque é difícil. Porque demanda muito tempo. É muito trabalho. E a nossa fraca teologia, ela nos fez acomodar e dizer: eu sou eleito, estou salvo e está tudo bem. É isso que importa. Eu não preciso dos irmãos, eu não preciso trabalhar, eu não preciso buscar ao Senhor mais. Se a nossa teologia ela é bíblica e ela é forte, nós seremos uma igreja que discipula as pessoas. Uma igreja que vive uma comunhão forte. Uma igreja que sabe o que é adoração em todos os lugares e não só no ambiente coletivo. Uma igreja que sabe o que é uma vida de piedade, santidade. Uma igreja que sabe o valor da oração. E quando marca-se daí uma reunião de oração, nós sabemos a importância disso. Se você identificar hoje, depois desse trimestre todo, estudando sobre teologia, que a sua teologia está fraca porque a sua vida prática está fraca, você pode então começar a se aprofundar no conhecimento para que o seu relacionamento com o Senhor esteja cada vez melhor. Porque como igreja nós temos que lembrar que estamos aqui para honrar ao Senhor, servir a Ele e não a nós mesmos. Se nós estamos falhando, é porque em algum momento da nossa vida nós deixamos de olhar para as Escrituras e lembrar que este Deus Todo-Poderoso está conosco e nos chama para o serviço. A teologia te leva à prática automaticamente, obrigatoriamente. Não é algo para você guardar,
no bolso e falar: eu sou presbiteriano e eu sei uma boa teologia. Isso não te serve para nada, se você não leva para a vida, se você não faz com que isso mude a sua vida em família, se isso não muda a sua vida no serviço, se isso não muda a sua vida como igreja. O meu desejo hoje, encerrando esta revista, é que o Senhor desperte a sua igreja, para que ela tenha um melhor relacionamento, para que ela possa viver de verdade aquilo que ela está aprendendo todos os dias, quando ela volta às Escrituras para ler, seja por um momento de devocional, de 5 minutos que ela tem todos os dias, 10 minutos, aquele momento, eu desejo que o Senhor use para despertar a igreja, para que a igreja possa estar cada vez mais atuante nesta geração, para que outras pessoas venham e vejam o amor de Deus nas nossas vidas. Eu desejo que assim o Senhor então nos permita não só fazer teologia cada vez com mais profundidade aqui, mas que você possa fazer isso então cada vez com mais qualidade, você e Deus, na sua casa, nos seus momentos de intimidade com o Senhor. Alguém gostaria de comentar? Alguma questão a mais? Gostaria de tirar alguma dúvida que ao longo desse trimestre talvez tenha ficado? Eu quero te convidar então a fechar os seus olhos. E se você identificou que a sua teologia hoje ela está fraca, porque a sua vida prática ela está fraca, eu peço que você se coloque diante de Deus e confesse isso ao Senhor nesse momento de oração. Você clame ao Senhor pela misericórdia, para que você possa voltar ao primeiro amor, para que você possa se empenhar cada vez mais no serviço que o Senhor está te chamando a fazer como povo do Senhor. Querido Deus, em nome de Jesus, nós queremos primeiro agradecer a Ti pela Tua palavra. Nos lembra, Deus, que ela está à nossa disposição para que o nosso proceder como igreja, como povo do Senhor, seja agradável a Ti, seja de acordo com a Tua santa vontade. Eu peço ao Senhor, a Deus, que abençoe cada um que está aqui, cada um que esteve ao longo desse trimestre, que o Senhor esteja, a Deus, nos fortalecendo pela Tua palavra, despertando a cada um de nós, para nós buscarmos ao Senhor com mais intensidade, para que o nosso relacionamento com o Senhor seja saudável, para que a nossa teologia ela nos leve à vida prática, e assim, ó Deus, possamos ver o Teu povo cada vez mais se preocupando com santidade, cada vez mais se preocupando com a comunhão, cada vez mais se preocupando com o serviço na Tua obra. Que o Senhor, que é o cabeça da igreja, o dono de toda esta obra, o Senhor continue nos conduzindo para nós podermos ver este dia, onde a igreja estará cada vez com mais fervor, buscando e servindo ao Senhor. Em nome de Jesus, a Deus, que nós oramos e agradecemos a Ti. Amém, Senhor.